Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês o melhor conteúdo para vocês serem acupunturista fora da curva, terem resultados desde a primeira sessão, fazendo o diagnóstico com precisão. Então, se esse tema te interessa, o seu lugar é aqui conosco. Sejam muito bem-vindos, que hoje nós vamos falar sobre um caso clínico incrível de ansiedade e pânico, né? Alguns fatores aconteceram, né, com essa paciente para que ela desenvolvesse esse quadro aí de pânico. A ansiedade ela já tinha de longa data. Então vamos entender esse processo para nós seguirmos uma linha terapêutica, uma linha de raciocínio para tratarmos o nosso paciente com eficiência. Certo? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Vou fixar aqui para a gente começarmos a nossa live. Café com Acupuntura, um caso clínico de ansiedade e pânico. Antes de começarmos definitivamente, só me respondem uma coisa. Vocês estão percebendo a quantidade de casos com alterações emocionais que estão chegando? Vocês já perceberam isso? No consultório de vocês e nos atendimentos de vocês, vocês têm percebido a quantidade de alterações emocionais, mentais que estão acontecendo? Sim ou não? Me respondem aí. Só aumentar aqui. Isso. Tem percebido essa alteração? Tá chegando muito caso com alterações emocionais, mas é muito caso mesmo, né? Então precisamos estar atentos e preparados para atender essa nova demanda aí de casos emocionais que estão muito intensos, tá? Aí ó, a galera respondendo, Milene, Rosiel, sim, bastante, né? Muita gente mesmo. Então vamos lá, vamos entender que tem alguns fatores interessantes, tá? Se eu trazer dados aqui, tá? Né? Dados recentes de pesquisas mostram que 85% da população brasileira sofre com algum transtorno mental. 85% da população brasileira, tá? O Brasil é o país com o maior número de casos de diagnóstico de ansiedade do mundo. E o quinto maior em casos de depressão, tá? Então, aqui está a maior oportunidade para o acupunturista que quer tratar esses pacientes com uma linha terapêutica que possa dessensibilizar essas emoções, trazendo um resultado fora da curva, trazendo, né, um autoconhecimento e uma conscientização das emoções para que esse paciente definitivamente tenha inteligência emocional, tá? Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho desse processo que acontece com essa paciente, tá? Olha só. Paciente do sexo feminino, 44 anos de idade, tá? Com um quadro de ansiedade e pânico, tá? O pânico veio em 2020. Olha que coincidência, né? Coincidência ou não, 2020, pico da pandemia, tá? Pico da pandemia. Então precisamos estar atentos a isso, porque pode ser o pico da pandemia, mas pode ser outros fatores. Nós vamos conversar mais adiante, tá? Ela é uma paciente divorciada há 18 anos, tem uma filha de 19, tá? Então divorciou, a filha tinha mais ou menos 1 ano, tá? Fuma, paciente fumante, desde os 15 anos de idade. Tá? E aí eu já pergunto para vocês, a toxicidade do cigarro piora ou não as questões emocionais? Sinal de alerta, bandeira vermelha aqui, tá? Desde 2020, bebe todos os dias. Então, vício na bebida, vício no cigarro, tá? É uma paciente ciumenta desde criança. Tá? Brava, dificuldade de aceitação, né? Nervosa, dificuldade de aceitação. Olha, desde criança tem dificuldade de aceitação. Então precisamos sempre estar atentos a esses detalhes que o paciente nos conta, tá? 2020, então, época de pandemia, ela teve uma decepção amorosa, tá? O ex dela
era mais velho que ela 14 anos e eles se separaram. Né? Se separaram. Depois disso, ela não consegue mais se relacionar. Tá? Vem muita ansiedade, vem muito pânico, vem o medo do abandono, medo da traição. Né? Então, ela fala que ela não tem emocional nenhum para um novo relacionamento e também para o fim das coisas. Né? Então, essa dificuldade de aceitação vem até no relacionamento. Tá? Então, ela relata que não tem emocional nenhum para o fim das coisas. Então aí entra aqui o medo do abandono, medo da traição. Então, essa paciente, nesse momento, ela se encontra num quadro que, se ela tiver a oportunidade de um relacionamento, o medo vai paralisar ela. Por mais que seja algo que vai ser diferente de tudo que ela viveu, o medo paralisa ela. Porque o medo da rejeição, o medo da traição, o medo do abandono, o medo do fim das coisas, né, do relacionamento, paralisa ela. Então olha como essa paciente está vivendo no momento de tensão emocional, de comprometimento. Né? Então ela tem um comprometimento na qualidade de vida dela. Tá? Então precisamos estar atentos a todos esses detalhes, porque isso aqui vai fazer a diferença na nossa linha terapêutica que nós vamos seguir, da forma como nós vamos tratar essa paciente, da forma como nós vamos entregar o resultado para essa paciente. Você acha que só usando pontos simples de tratamento das emoções será possível melhorar um quadro dessa magnitude? Dificilmente. Mas se nós temos um olhar mais profundo dessa paciente, nós conseguimos entender um pouco mais, com certeza nós vamos conseguir, então, entender todo o processo, e entendendo o processo, faz com que nós consigamos, então, tratar essa paciente de uma maneira muito mais efetiva, trazendo uma dessensibilização, um autocontrole dessas emoções, para que ela também possa ter a possibilidade de experimentar o novo, sem o medo do abandono, sem o medo da traição, sem o medo do fim do relacionamento. Certo? Então vamos lá. Vou trazer a foto da língua dela aqui para a gente fazer o diagnóstico, mas antes disso quero colocar aqui, né, a separação dos 5 elementos que já temos através da anamnese. Porque isso nos direciona na linha terapêutica. E também quero agradecer a Karen aqui. A Karen mandou aqui parabéns, prof, pelo Romeu, que venha com muita saúde. Manda parabéns para a Rafa. Obrigado pelo carinho de sempre. Vocês são incríveis, tá? Para quem não sabe, a Rafa está gestante, né? E está vindo aí um mocinho. Certo, pessoal? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Tá? Então, olha só. A paciente tem um quadro de ansiedade. Olha só que interessante isso aqui. Um quadro de ansiedade que, em 2020, associou-se ao pânico. Associou ao pânico por quê? Por conta de um processo de separação. Tá? Aí, é uma paciente fumante desde os 15 anos de idade. E a partir dessa decepção amorosa, ela entrou no vício da bebida. Bebe todos os dias desde 2020. Tá? É uma paciente extremamente ciumenta. O ciúme vem por conta de uma insegurança. Se você tem uma insegurança, isso provoca os ciúmes. Ciúme nada mais é do que a insegurança. Tá? É uma paciente nervosa, irritada, que tem dificuldades de aceitação. Tá? E isso gera muito medo. Tá? Então, olha só que essa paciente ela tem um quadro, né, de ansiedade, tem um quadro, né, de ciúmes, de medo e de pânico que veio depois de 2020. É uma paciente fumante e que bebe desde 2020. Tá? Um quadro de alterações muito emocionais. E agora nós vamos confrontar todas essas informações que nós temos com o diagnóstico da língua. Vamos lá? Vou trazer a foto da língua aqui para a gente ver. Tá? Karina, Naum, parabéns, que vem com muita saúde. Milene, parabéns, muito obrigado, tá? Vocês são incríveis.
Olha aqui a língua da nossa paciente. Olha a língua da nossa paciente. Vamos fazer aquele diagnóstico preciso? Vamos fazer aquele diagnóstico preciso? Então vamos lá. Primeiro passo, saburra. Tem saburra? Tem saburra? Essa língua apresenta saburra? Se ela apresenta, ela tem saburra mais branca ou mais amarelada? Ou ela tem ausência de saburra? Como que vocês avaliam a saburra dessa língua? Uma saburra branca, perfeito. Que recobre basicamente todo o corpo da língua. Saburra branca. Perfeito. Segundo fator que nós vamos avaliar nessa língua, é a cor dessa língua. E aí, essa língua ela tem uma característica de uma cor mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Como que vocês veem a cor dessa língua? É uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Vermelha, né? É uma língua mais vermelha. Apesar de ter uma saburra branca, apesar dela ter uma saburra branca, que dá a impressão que ela pode ser mais para pálida, ela é uma língua mais vermelha. É uma língua mais vermelha, em especial na ponta, tá? Em especial na ponta, tá? Então, isso aqui é importante nós entendermos, porque a saburra, ela pode, né, dar a impressão de que a língua possa estar mais pálida. Tá? Mas como essa saburra vem recobrindo inclusive as laterais, nós podemos perceber realmente que a ponta é vermelha. Então essa ponta vermelha, na fissura, ela é mais vermelha. Então nós temos que entender essa coloração do corpo da língua. Tá? A Karen colocando aqui que parece que no triplo aquecedor está um pouco mais amarelada. Sim, pode ter também. Tá? Mas também pode ser uma sombra. Tá? Como é uma paciente fumante, ela pode ter essa característica também da saburra mais amarelada no fundo da língua. Tá? Então, olha só, é uma língua com a ponta mais vermelha. No corpo da língua, ela aparenta mais pálida. Por quê? Por conta dessa saburra branca que recobre praticamente a língua. Tá? Terceiro fator que nós vamos avaliar, as alterações de forma. Essa paciente apresenta alteração de forma, tem fissura, está edemaciada, volumosa, tem marcas de dentições nas laterais? Como está as alterações de forma dessa língua dessa paciente? Olha só que interessante. Ela tem uma fissura. E uma fissura profunda. Aonde? No triplo aquecedor superior, em especial na região do pulmão. Pulmão, tá? Em especial na região do pulmão. Tá? O que chama atenção para isso? O que chama atenção para isso? Uma fissura bem localizada na região do pulmão. Interessante, né? Então ela também está edemaciada, está denteada e aparentemente, né, ela pode estar volumosa. Ou volumosa não, né? Desviada. Ela aparentemente pode estar desviada. Se nós olharmos na formação da boca, a boca parece que está desviada para o lado direito da paciente, a língua para o lado esquerdo. Então ela também... Perfeito, perfeito, tá? E aí, então, o último fator que nós vamos avaliar é a umidade. Tem presença de umidade nessa língua ou é uma língua mais seca? Tem brilho de líquidos orgânicos ou ela está mais para seca? Como vocês avaliam a língua dessa paciente? Como que vocês avaliam a língua dessa paciente? Tem brilho? Mostra a presença de umidade? Tem.
Então, ela está úmida, em especial aqui na região da ponta. Especial aqui na região da ponta. Perfeito, perfeito. Vamos traduzir isso para os achados, né? Traduzir os achados para os padrões de desequilíbrios? Então vamos lá. Se tem saburra branca, tem frio interno. Se a ponta está vermelha, ela tem um quadro de calor, em especial calor no coração. Olha só, frio e calor, síndrome mista. É uma síndrome mais complexa, mais difícil de tratar, com desequilíbrio do yin e do yang, tá? Fissura profunda no triplo aquecedor superior mostra uma deficiência de energia yin-chi do baço e do pulmão, que pode nos levar a pensar numa característica física, que essa é uma paciente fumante desde os 15 anos de idade, hoje ela tem 44. E outra característica emocional que pode estar por trás, que é uma insatisfação ou uma tristeza. E aí, então, né, o vício do cigarro ainda vem mais por conta desse processo de insatisfação. Porque o cigarro, ele inverte a fisiologia energética do pulmão. Qual que é a fisiologia energética correta do pulmão? Ele capta o oxigênio e elimina o CO2. O paciente que fuma, ele inverte isso. Ele traga o gás carbônico, né, as impurezas, a nicotina, tá? E não faz essa limpeza, essa troca, né, muito boa. Então ele acaba ficando intoxicado, né, energeticamente, fisicamente com o CO2, e isso acaba intoxicando a mente do paciente. Tá? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Tá? Edema nos mostra uma estagnação de Qi do baço. Mas ela também tem alterações nas laterais, então mostra que essa estagnação já está chegando também no fígado e na vesícula biliar. E aí essa paciente tem aparentemente, desvio da língua, que nos mostra que essa energia está irregular. Irregularidade da energia. E também ela está úmida, então ela tem a presença de líquidos orgânicos. Se ela tem a presença de líquidos orgânicos, ela também tem uma deficiência da energia Yang-Qi do pulmão, que não coloca os líquidos para circular. Olha só que interessante. Olha só que interessante, porque agora nós vamos conseguir traduzir isso dentro do caso clínico dessa paciente. Porque é uma paciente que tem uma saburra branca, que nos mostra um frio. O frio resfria, né, as energias da bexiga, dos rins, trazendo um processo, né, ou sendo gerado por um processo de insegurança. E essa é uma paciente que ela é ciumenta desde criança. Então olha só que o frio dela pode vir de longa data. De longa data. Ah, professor, mas o pânico dela foi, né, mais acometido em 2020. Por quê? Porque teve o gatilho, a gota que fez derramar, tá? Que foi a separação do seu relacionamento. Foi a separação do seu relacionamento, que desencadeou ainda mais medo da perda, medo da traição, medo do abandono, medo do fim do relacionamento. Mas esse ciúme desde criança nos mostra que tinha uma alteração emocional de longa data, tá? Então, frio. Mas ela também tem um calor em especial na ponta, que nos mostra essa ansiedade. Ansiedade. Uma paciente ansiosa. Certo? Além de tudo isso, essa paciente também apresenta uma deficiência de Yin do baço. E essa deficiência de Yin do baço também gera uma deficiência de Yin também do pulmão. Show? Além de tudo isso, está gerando uma estagnação de Qi, que essa estagnação de Qi também já chega no fígado e na vesícula biliar. Já chega no fígado e na vesícula biliar, gerando uma irregularidade energética, que promove o desvio da língua. Show? E além disso, então, ela tem uma deficiência também da energia Yang-Qi do pulmão.
Então, se ela tem deficiência de yin e deficiência de energia yin e yang do pulmão, ela tem uma deficiência de qi do pulmão. Por que ela tem uma deficiência de qi do pulmão? É uma paciente que fuma desde os 15 anos de idade. É uma paciente que fuma desde os 15 anos de idade. Hoje ela tem 44. Se nós pararmos para avaliar questão do tempo, 2/3 da vida dela, ela passou fumando. Passou intoxicando-se mentalmente. E essa toxicidade mental aqui, ó, prejudica quem? A terra, prejudica a madeira, prejudica a água. Esse processo, então, advindo de toda a questão mental, consciencial, temperamental dessa paciente, né? Que é uma paciente muito ciumenta desde criança, muito nervosa e que tem dificuldades de aceitação desde criança. Percebem como ocorre os desequilíbrios emocionais, energéticos e físicos? E olha que interessante, porque essa paciente não apresenta ou não relatou na avaliação nenhuma alteração de terra, mas tem muito desequilíbrio de terra também. Muito desequilíbrio de terra. E esse desequilíbrio da terra gera uma condição, né, de estagnação. A língua dela está extremamente volumosa, extremamente edemaciada. E essa questão nos mostra que essa paciente, então, tem um quadro de comprometimento, né, mental, né, de uma ideia fixa. De, às vezes, não conseguir aceitar, né, o término do relacionamento, de não aceitar a traição, de não aceitar o abandono, tá? Então, olha só, fatores que mostram que essa paciente está aprisionada mentalmente. Tá? E isso que vai fazer toda a diferença. Tá? Porque para a gente ter resultados com essa paciente, não é só trabalhar o físico, não é só trabalhar as questões energéticas. É principalmente fazer um reequilíbrio emocional, um reequilíbrio temperamental, um reequilíbrio consciencial, para que essa paciente possa olhar para ela mesma e ver que ela é uma pessoa capaz, né, de ter os seus autocuidados, que ela é uma pessoa capaz de se relacionar com outras pessoas e que, se não der certo, ela precisa deixar o ciclo fechar. E quem fecha os ciclos é o elemento metal. Mas a toxicidade do cigarro, do vício com o cigarro, acaba prejudicando o fechamento dos ciclos. E ela fica sempre com esse medo, com esse pânico, né, do relacionamento. O pânico de um abandono. Tá? Percebe o quanto isso é interessante? Faz sentido isso para vocês? Aí, ó, no meu caso, sou paciente, tenho problemas com lugares fechados, sem janelas, portas travadas, até pesquiso antes de ir nos lugares, fico com calor, falta de ar e me dá vontade de ir embora do lugar. É uma síndrome do pânico, é um pânico ali desse momento. O que é isso? É o medo. O medo resfria e te paralisa. Então, o frio vem e densifica suas energias, faz ter uma ascensão da energia yang. Então, tem esse negócio de calor, o frio na barriga, né? A necessidade de proteção. Então, precisa tratar isso também. Precisa dessensibilizar essas emoções. É a partir desse processo de dessensibilização dessas emoções que você vai ter um autoconhecimento, que você vai ter uma transformação pessoal, né? E interpessoal, para que você possa entender, né, o que acontece com você. É você ter um olhar de fora para dentro e uma transformação de dentro para fora. Faz sentido isso para vocês? Isso é o que muda o jogo dentro da acupuntura. É isso que faz com que nós conseguimos os melhores resultados com os nossos pacientes. É isso que muda todo o jogo. É isso que faz você ser um acupunturista fora da curva.
Então vamos entender o tratamento dessa paciente, porque ela chega com a queixa de ansiedade e pânico. Já é uma queixa não física, é uma queixa extremamente emocional. Então, se nós dividirmos aqui em curto, médio e longo prazo, todos eles vão se coincidirem, porque ela já tem um quadro de questões emocionais. Então aqui já nos favorece ir direto para um tratamento mais profundo, um tratamento mais efetivo, um tratamento que promova a limpeza das emoções, um procedimento, né, que não vai tratar apenas questões emocionais superficiais, mas que vai aprofundar ali nesse iceberg, né, que às vezes nós olhamos ali a pontinha do iceberg, é só uma ansiedade e pânico, mas por dentro tem toda uma consciência, um temperamento que paralisa essa paciente, que predispõe ela a beber todos os dias desde 2020, quando ela teve a decepção amorosa. Uma paciente que fuma desde os 15 anos de idade. Por que será que desde criança essa paciente ela é muito ciumenta, ela é muito nervosa e ela tem dificuldades de aceitação? Será que isso não pode ter vindo de alterações que ela possa ter recepcionado desde o ventre da mãe dela? Será que a mãe dela não era uma pessoa ciumenta também? Que tinha dificuldades de aceitação? Que era nervosa? Que era ansiosa? E isso acabou passando para essa criança? Porque hoje as pesquisas já nos mostram que realmente as questões mentais definitivamente alteram as questões temperamentais e conscienciais da criança, lá na vida adulta. Hoje nós já temos pesquisas que as alterações emocionais da mãe podem interferir, inclusive, no tamanho do hipocampo, das amígdalas cerebrais. Olha o quanto isso é determinante para as questões emocionais. E hoje nós nos pegamos atendendo pacientes com muitas alterações emocionais, muitas alterações mentais. Por que isso acontece? Porque definitivamente nós estamos vivendo dia após dia, não só a nossa geração, mas a geração dos nossos pais, questões emocionais cada dia mais presentes. E os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, ainda serão mais prejudiciais ainda com as questões emocionais, com as questões mentais. Nós vivemos hoje um mundo do imediatismo, onde tudo está na palma da nossa mão. Nós vivemos a maior revolução tecnológica do mundo. Hoje nós temos no celular milhares de informações por milésimos de segundos. Isso gera quadros de ansiedade, de insatisfações, de frustrações. E esse processo, então, leva a nós sermos uma sociedade totalmente com alterações mentais, emocionais. Por isso que hoje nós já temos que 85% da população brasileira tem alguma alteração emocional. E aí, o acupunturista do futuro é aquele que sabe não só avaliar, mas tratar esse paciente de uma forma efetiva, de uma forma eficiente, de uma forma que vá trazer um autoconhecimento e um autocontrole do seu paciente. Por isso que com essa paciente aqui, ó, eu já começaria fazendo uma dessensibilização gestacional, que promove uma limpeza dessas emoções desde o período que ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Para que esse processo, que às vezes esteja lá no seu inconsciente, seja limpo e pare de travar a vida adulta dessa paciente. Então começo por lá. Por quê? Porque ela já me fala que ela é ciumenta, nervosa e tem dificuldades de aceitação desde a infância. Desde a infância. E aí eu dou sequência. Porque a maior a maior emoção que está prejudicando essa paciente é o pânico. Então, depois do gestacional, eu faço a dessensibilização da água para melhorar esse frio, para melhorar esses ciúmes, para melhorar esse quadro de pânico e medos que a paciente tenha. Certo? Faça a dessensibilização da água. Depois eu vou fazer a dessensibilização de quem? Do fogo. Ela tem muita ansiedade também. Tem um quadro de ansiedade muito grande.
tá? Dessensibilização do fogo, dessensibilização, tá? Do metal, porque é uma paciente fumante, dessensibilização da terra para melhorar esses padrões de desequilíbrios energéticos. E fecho com a dessensibilização da madeira para melhorar essa irregularidade energética dessa paciente. Para que essa paciente, então, a partir de todo esse processo, isso aqui gere um autoconhecimento. Isso aqui gere um autocontrole das emoções. Para que ela consiga, né, ter um olhar de fora para dentro e ter uma transformação de dentro para fora, para ela conseguir entender os seus valores, as suas dificuldades, os seus medos, as suas ansiedades, as suas insatisfações, e que isso não gere desequilíbrios maiores nessa paciente, para que ela possa voltar a conseguir se relacionar e ter um bom relacionamento, a entender ela primeiro e depois ela entender o outro. Faz sentido isso para vocês? Tá? E tudo isso aqui, ó, toda essa linha terapêutica aqui, eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Esse é um curso muito profundo, que não dá para explicar aqui em poucas palavras, porque é um curso que que te entrega um conteúdo de 160 horas, para eu conseguir te mostrar todo esse processo. Mas de tempos em tempos, eu iria trabalhar, né? De tempos em tempos eu faço um evento online gratuito onde eu explico muito a respeito de todo esse processo. Tá? E para você participar desse evento, entre na lista de espera. A lista de espera está no link da minha bio. Só você ir lá fazer a sua inscrição na lista de espera do curso de acupuntura na inteligência emocional, que você será avisado em primeira mão e terá inúmeros bônus e benefícios por estar na lista de espera. Tá? Dessensibilizar primeiro a ansiedade não seria melhor? Quem gera a crise de pânico é a ansiedade. A crise de pânico é o ponto mais alto do grau de ansiedade. Olha só que interessante. Que esse caminho, Paulo, você pode seguir também. Aqui não é uma sequência fixa do tratamento. Você pode usar da melhor forma possível. Eu tenho preferência em começar pela água, porque geralmente eu sigo uma linha terapêutica de curto, médio e longo prazo. E o curto prazo dela, o que mais está incomodando é justamente o pânico. Apesar que ela tem ansiedade de longa data. Mas a ansiedade de longa data, é algo que vem de um desequilíbrio maior, que eu vou levar mais tempo para corrigir. Então, por isso que eu começo com a água. Porque no curto prazo, é o pânico que gerou desde 2020 que fez ela entrar no vício da bebida, que está gerando muito medo do abandono, medo da traição, dificuldades de aceitação. Por isso que eu começo por ele, porque ele é o desequilíbrio mais recente e é o mais fácil de eu conseguir os melhores resultados. Então, se eu começo mostrando para ela que eu consigo aliviar essa síndrome do pânico dela, é mais fácil eu conseguir o tratamento de longo prazo do que ela demorar a ter melhores resultados. Faz sentido? Mas independente, se você quiser trabalhar a dessensibilização do fogo primeiro para controlar a ansiedade, não tem problema nenhum, tá? Todos eles darão resultados. O que eu tenho visto na prática clínica é quando eu começo de curto, médio e longo prazo, eu tenho resultados mais rápidos. Show? Perfeito? Fez sentido para vocês? Então, se vocês têm interesse nesse curso, é um curso online, totalmente online, cadastra na lista de espera, tá? Porque lá eu vou mostrar para vocês como isso pode gerar uma transformação e você ser um acupunturista, né, fora da curva. Você ser o acupunturista do futuro, tá? Além de todo esse processo, teremos 2 cursos presenciais esse ano de acupuntura na inteligência emocional. Um em Curitiba, que está com as inscrições, acho que falta uma inscrição para encerrar, tá? E em São Paulo, em julho, tá? Lá no meu feed tem o post lá com as datas certinhas. Qualquer coisa é só me chamar no direct, tá? Em São Paulo também nós estamos com as inscrições bem avançadas. Qualquer dúvida é só me chamar no direct que nós organizamos para vocês fazerem, tá? Qualquer pessoa pode fazer dessensibilizações. Adolescentes, crianças, idosos, tá? Em crianças nós fazemos com stipper e tem dado resultados incríveis, tá? Laser também tem sido muito utilizado, tá?
Rosa, então me chama aí que a gente encerra as inscrições de Curitiba, tá? Exatamente. Perfeito, Paulo. Tá? Como reduzir os comentários da tela? Antigamente o Instagram liberava você digitar o arroba, ele abaixava os comentários. Agora parece que não está dando mais certo, tá? Eu não sei. Vamos esperar uma nova atualização dele aí para eles organizarem. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Vou postar foto do quadro, posto lá na comunidade do Acupunturista no Telegram, tá? No canal do Acupunturista no Telegram. Se inscreva lá, o link está na minha bio. Lá eu posto todos os dias sacadas diárias sobre medicina tradicional chinesa, tá? Se você tem alguma coisa, algum caso clínico que você queira que eu trago aqui a minha visão, me mande, tá? No direct que eu coloco aqui na lista para nós fazermos, tá? E essa discussão de caso clínico eu faço toda terça e quinta-feira às 8 horas da manhã. Aguardo vocês, tá? Então, vamos juntos. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Um grande abraço, um excelente início de semana. Muito obrigado a todos vocês aí que estiveram conosco aqui nesse processo, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela participação de todos vocês. Muito obrigado, Júlia, que comprou um selinho aí e isso acaba incentivando mais ainda a gente continuar com todo esse processo, tá? Muito obrigado. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Vamos juntos, porque juntos nós somos mais fortes. De mãos dadas, nós somos imbatíveis. Um grande abraço. Conte com esse amigo professor seu aqui para sempre estarmos à frente, levando a melhor transformação para cada um dos nossos pacientes. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.